estavam dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, helenitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, de Panflia, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. E então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E ele disse assim: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens, eles não estão bêbados, como vocês estão pensando. Esta é a terceira hora do dia apenas. Mas ocorre que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia! Os vossos jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. Aleluia. Números capítulo 11, versículo 24. Glória. Dá para tocar aquele último que a gente estava cantando aqui? Faz chover neste lugar, Espírito Santo. Dá para ficar nesse? Saiu, pois, Moisés, Números 11, 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Então ajuntou 70 homens dos anciões do povo e pôs ao redor da tenda. Nós não temos 70 homens, mas temos 7 dias. E ele pôs ao redor da tenda. Estaremos todos aqui ao redor da tenda durante 7 dias. E olha aí, ó, pega aí a chave profética aí. E então o Senhor desceu na nuvem. Pescou aí? Pegou ou não? Pegou? Você que é da fonte de alívio, pegou? Pegou ou não? Não pegou? Olha para o lado ali que você pega. Olha para a parede lá que você pega. Ah, não pegou porque não sabe falar inglês. Cloud, nuvem. Cloud. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E o espírito repousou sobre eles. E eles profetizaram. Vocês estão comigo na leitura bíblica? Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, ou seja, tinha 2 que não estavam lá no meio dos 70. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Olha que lindo. Estavam entre os inscritos. Ainda que não saíram à tenda. Quero já declarar em nome de Jesus, que você que não pôde vir na igreja, por algum motivo, mas você que não pôde, eu já quero começar profetizando agora. Existem aqueles que não podem. Quem são os que não podem? Pessoas doentes, pessoas que estão, hoje muita gente resfriada, né? Muita gente com resfriado, outras que ainda estão pegando vírus ainda tem gente que teve algum tipo de problemas à parte, que não é doença.
O Elvis, eu não sei o que aconteceu com ele, né? Não deu tempo de eu conversar, mas veio aqui hoje, veio mancando, mas veio mancando, mas está aqui. De alguma maneira ele pôde estar, mesmo ainda mancando. Não sei se foi uma queda. O que foi que aconteceu? Um senhor teve um mal súbito, apagou no carro e veio para cima da moto dele. Mal súbito, tá bom. Só quem quer acreditar em mal súbito. Já percebeu quantas pessoas estão tendo mal súbito ultimamente? Fica acreditando que é mal súbito. Igreja, acorda para a vida. Eu sei que a internet vai cair agora. Eles vão tirar do Facebook agora, mas eu vou falar. Não vacine as suas crianças. Nosso culto vai cair agora, mas eu não estou nem aí. Não vacine as suas crianças. Vamos continuar a palavra. Eu vim aqui hoje para profetizar e já vou começar profetizando isso, dando direção profética para você. Não é sugestivo. O pastor não está sugerindo, ele está profetizando. Profetizar é direção. Eu estou te dando uma direção. Nem a OMS liberou vacina para criança. E o nosso governador não é maior do que a OMS. Mesmo porque nem médico ele é. Ele é administrador de empresa. Vamos voltar para outra profecia que eu quero dar agora. Você que não pôde estar aqui na igreja. Você que se posicionou como Eldade e o Medade. Você não pôde, por algum motivo, você não pôde estar aqui na tenda. Por doença, por não sei o que lá. Talvez por trabalho, né? Tem gente que a escala dele é de manhã. E eu digo aqueles que não puderam, eu digo aqueles que trabalham de carteira registrada e foram escalados para hoje. Porque aquele que é profissional liberal, ele pôde fechar a tua empresa e estar aqui se ele quisesse. Então esse daí não, ele pôde estar, mas ele não quis. Porque ele abriu mão por causa do dinheiro. O carteira registrada ele não tem opção, mas o empresário tem opção. Não só de vir, mas também de liberar os seus funcionários para poder vir. Então, para aqueles que não puderam vir por qualquer motivo, seja ela pertinente diante de Deus, porque eu não estou aqui para julgar o que é e o que não é pertinente diante de Deus. É Deus que vai fazer esse juízo, não sou eu. Só quero dizer o seguinte, que para você que não pôde, você vai receber aí na sua casa, mesmo que pela internet, se não caiu ainda por causa disso que eu falei, mesmo que pela internet você vai receber a mesma porção do Espírito Santo, a mesma porção, daí da tua casa você vai receber a mesma porção. Você que não veio porque não quis, você perdeu a primeira bênção do seu ano, na primícia do ano, você perdeu o primeiro que Deus queria te dar. Pastor, a primícia é tão importante assim? Ué, se não fosse, não estaria na Bíblia. Hoje é o primeiro dia de culto como Igreja Fonte de Alívio. É o primeiro dia que você reuniu com a tua família. Ontem eu fiz questão de ir lá dar um abraço no meu pai, na minha mãe. Você deve ter feito questão de dar abraço em alguém ontem. Primeiro dia do ano. Hoje era o primeiro dia que toda a igreja ia estar aqui. Seria o primeiro abraço na tua família espiritual. Você negou de dar a sua primícia. Pesado isso aí, né, irmão? Pesado. Pessoa deixar de dar o primeiro abraço nos irmãos, no primeiro culto, primeiro louvor. Sabe por que esse primeiro louvor foi tão impactante? Você percebeu? Eu não sei você, mas eu estava ali ainda fazendo meus últimos momentos com Deus, e eu falei, não, eu quero descer agora. E desci, a unção do Senhor estava sobre este lugar no primeiro louvor. Vocês lembram disso? Por que será que o Espírito Santo desceu agora, nesse primeiro cântico que nós cantamos aqui? Diga para o irmão que está ao seu lado, os primeiros cânticos. Diga o primeiro período de louvor.
Diga, isso tem um peso diante de Deus. Diga, o primeiro louvor representa toda a adoração do ano. Diga, se a massa é santa. Ou melhor, diga, se a primícia é santa, toda a massa é santa. Eu sei que o louvor se preparou, eu sei que o louvor estava ungido. Eu sei que o Espírito Santo estava tomando os ministros aqui enquanto eles ensaiavam. Não é isso que aconteceu aqui? Então, se a primeira entrega é santa, pode se preparar, porque a unção que virá sobre a equipe de louvor esse ano vai ser sobrenatural. Sobrenaturalmente, Deus vai ser derramado através de toda a equipe que trabalha na louvor e adoração, em todas as áreas. Aleluia. E para você que abriu mão do primeiro louvor, do primeiro abraço nos irmãos, abriu mão da primeira palavra, vou assistir em casa. Você não vai, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai fechar os seus ouvidos agora, você não vai entender nada do que eu vou falar. Só vai receber em casa aquele que quis vir, ou aquele que não pôde vir, mas o coração dele está aqui. Fala, meu Deus, eu queria estar lá. Se eu não tivesse quebrado a perna hoje, eu estaria lá. Se eu não tivesse pegado essa gripe, eu estaria lá. Se eu não tivesse sido escalado para trabalhar hoje pelo meu patrão, eu estaria lá. Se eu não tivesse acontecido isso aqui hoje, eu estaria lá. Então esse coração já está aqui. E porque o seu coração está aqui, você vai receber o mesmo Espírito aí. Aleluia. E você sabe mais o que vai acontecer, irmãos? Escuta aí. Eles estavam do lado de fora, repousou sobre eles o Espírito, porquanto entre os inscritos ainda não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés. Aqui está falando um moço, mas que esse moço que foi Josué, tá, gente? O Josué ainda era discípulo, aprendendo, né? O menino moço, aprendendo ainda, né? Discipulado aí. Aí ele chegou lá para o Josué, o filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, um dos seus discípulos. Respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe esses dois aí, ó. Que estão profetizando lá fora, proíbe eles. Discípulo ainda, novinho, né? Não entende ainda, está aprendendo. Porém Moisés disse: tu tens ciúme por mim? Você está com ciúme agora por causa de mim? Aí Moisés respondeu: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu espírito. Tomara que todo o povo fosse profeta e que o Senhor lhes dera do seu espírito. Aleluia, você pode sentar. Quero liberar aqui as crianças que vão. Querido, só avisar vocês, vocês têm, a partir de hoje, ou vocês mandam colocar lá no telão, ou vocês me dão um bilhete, porque se vocês ficarem esperando eu não lembro. Eu lembrei por acaso. É muita informação. Ou põe no telão lá uma chamada aqui, ou manda um bilhete, tá bom? Glória a Deus. Ô Everson, a porta lá atrás está aberta? Tudo aberto? Pessoal, eu sei que vai bagunçar tudo, mas vou pedir para uns 2 ou 3 meninos aí, pega com muito carinho aí, porque tá decoradinho o negócio, afasta esse biombo lá para a lateral ali, para o vento correr aqui, com bastante carinho para não atrapalhar aí o serviço da decoração. Faz com muito carinho aí, eu sei que vocês são feras. Um segura o pano, faz igual a noiva, um pega no véu e o outro faz a força. Igual a noiva vai entrando, alguns vão preparando o véu, né? Lembrei disso agora. Glória a Deus. Olha só, filho, coração de filho é coração protetor, né? Paulo veio aqui no particular,
Falou assim: paizão, se o senhor sentir no espírito de falar qualquer coisa, se o senhor perceber que vai afetar alguma coisa, só o senhor olhar para mim e falar comigo que eu corro lá em cima e mando os meninos cortar a internet. Coração de proteção, né? Mas eu vou falar uma palavra para você, Paulo, até para que eu não falei para você aqui, porque eu quero até para os outros também ficarem cientes disso. Eu não tenho medo da internet. Estou dizendo isso, Paulo, porque o pessoal da mídia já me procurou algumas vezes dizendo: pastor, naquela pregação que o senhor fez, eu posso pôr no YouTube ou não? Corta aquele pedaço? Eu falei: não. Não corta, não. Por exemplo, isso que eu falei para a internet ouvir. Alguém vai ouvir antes deles derrubar a live? Alguém vai ouvir, não vacile suas crianças. O governador vai vir lá e vai mandar te prender, vai vir a polícia aqui na porta, manda prender, irmãos. Eu vou ser preso falando a verdade. Aconteceu isso com os discípulos de Jesus. Eu sou melhor do que os discípulos lá, da época de Jesus? Sou melhor do que os apóstolos? Porque todos eles foram presos por falar a verdade. Tenho medo da internet. Porque se o profeta tiver medo, ele não será profeta. E ainda mais um dia como o de hoje. Porque o dia de hoje, a palavra que Deus reservou para você, você já sabe que estamos no ano. Qual é o ano 2022? Só para te deixar dentro aí do negócio, nós estamos na década do evangelista, tá, gente? Nós estamos dentro da década. A década é a década do evangelista. Por quê? Porque é a década de milhares e milhares e milhares e até bilhões de pessoas aceitarem Jesus como Senhor da sua vida. Esse ano vai ser o ano que nós vamos ganhar muita alma para Jesus, mais do que a gente ganhou nos últimos anos que se passaram. Então nós estamos dentro desta década. E para cada ano da década, a gente tem um subtema. O subtítulo do ano passado aqui para a nossa igreja foi qual? Intercessão para a salvação. E o subtítulo deste ano é Cheios do Poder do Espírito Santo. E para o dia de hoje que o Deus reservou, nós temos que ser cheios do poder do Espírito Santo? Sim. Mas para quê? Por quê? A cada dia desses 7 dias você vai ter uma resposta. Vou repetir, já estou dando spoiler aí. A cada dia desses 7 dias você vai ter uma resposta de para quê? Cheio do Espírito Santo, para quê? Tem gente que por conta de não ter conhecimento bíblico acha que ser cheio do Espírito Santo é para ficar rodando dentro da igreja. É para ficar correndo para lá e para cá dentro da igreja. É para ter unção do Silvio Santos lá, né, do peão da, como é que chama lá? Do roda-roda. Pastor, você é contra mover. Pastor, vou deixar bem claro, porque senão alguém vai ficar com raiva de mim. Pastor, você é contra esses moveres do Espírito Santo? Não sou. Eu sou contra você fazer as coisas na carne e não no Espírito. Se um dia um irmão rodou no Espírito, rodou e aleluia. O Espírito Santo fez ele rodar, não sei para quê, mas rodou. Depois pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo fez alguém correr no Espírito e saiu correndo e tal. Se o Espírito Santo fez, acredito que fez. Se foi o Espírito Santo, acredito que fez. Mas o Espírito Santo fez alguém ficar lá pulando. Fez. Se foi o Espírito, fez. Não tem problema nenhum. A pergunta é, o que foi o Espírito e o que foi a copiação da carne? Porque o que tem de balela na internet só faz a gente que é cristão passar vergonha. O que tem de palhaçada que está virando meme no TikTok por causa de crente carnal. E lá nos vídeos você vê muito claro isso. Só que eu estou falando de vídeo porque o vídeo está à disposição para todo mundo. Mas também você vê, eu já vi pessoalmente, estando no local, meninices. Aí começaram a pregar contra as meninices, aí o cara fez uma música contra falar de meninice. Deixa o menino rodar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo, ele é real. O poder dele é real. O poder dele faz coisas sobrenaturais.
O poder dele, quando é derramado num homem ou numa mulher, o Espírito só derrama o Espírito Santo dele sobre os dois tipos de sexo que existe, homem ou mulher. Porque já tem igreja batizando anomalias, que não é o que Deus pediu. Hoje é difícil a internet ficar no ar hoje vai ser complicado. E só para você saber, agora em janeiro o Facebook já tem uma determinação do Facebook, que agora em janeiro, eu não sei se é do dia 16, é dia 24, alguma coisa assim, o chefão lá mandou uma ordem que agora, nada do que for falado no Face ou no Instagram, que envolver Bíblia, que envolver feriados judaicos, que, por exemplo, eu comecei a citar aí, agora na virada do ano, sobre o ano 5.782, falando de coisas judaicas e tal. Toda vez que for falado alguma coisa que se refere a feriado cristão, judaico, Bíblia, blá, 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 vai ser cortado. Ou seja, os pregadores que dependem de internet, vai ser complicado pregar na internet. Porque o que a gente prega que vira e mexe a gente não toca em um determinado assunto? É raro. É raro. E não dá para ir para a internet e ficar policiando palavras. Não tem como. É complicado. Então, veja bem, as coisas estão se estreitando. Isso é normal, tá? Eu digo que isso é normal porque o Senhor Jesus já disse que no fim dos tempos viria perseguições. Isso nem é tanta perseguição assim. Tem gente que diz, perseguição, perseguição. Perseguição é chicotada nas costas, irmão. Perseguição é cadeia. Perseguição é você ser morto, degolado. Perseguição é estuprarem sua filha porque você é crente, igual está acontecendo em alguns países perseguidos. Perseguição é você perder sua esposa morta, estuprada por 10 homens porque você é evangélico. Ai, eu estava pregando e aí porque eu falei da vacina, cortaram a minha pregação. É perseguição. Isso aí não é perseguição, não estou sentindo dor nenhuma. Cortaram a live lá, fazer o quê? O crente que queria ter ouvido o resto podia estar aqui. Mas e o que não é crente? Fica tranquilo. O que não é crente, se a live caiu, Deus vai colocar uma outra oportunidade para ele ouvir de alguém. Não era da minha boca que ele ouviu de outro. O Espírito Santo não vai esquecer dos seus. Fica tranquilo. Na verdade, quem acrescenta à igreja, aqueles que vão se salvar, é o Espírito Santo, não é a gente. Você concorda? Então, não é porque minha live caiu que a pessoa lá vai ficar perdida. Não, fica tranquilo. O Espírito Santo vai dar para ele uma oportunidade para ele vir. Fica em paz, fica tranquilo. Amém, amados? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. E então, cada um dia desses 7 dias, você vai ter um para quê? Para quê? Para que eu recebi? Para que ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu pensei que eu ia sentir um negócio, aí eu olhava para essas pessoas, eu achava que eles tinham, né, um Hadouken, alguma coisa assim, que era diferente e tal. Era isso que eu queria, eu pensei que era isso daí. Deixa eu só te falar uma coisa, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio para servir as pessoas. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de capacitação. De capacidade. Que capacidade? A capacidade que eu não tinha. Eu era uma pessoa que eu não tinha capacidade de falar, mas de repente comecei a falar. Eu não tinha capacidade de orar, mas eu comecei a orar. Eu não tinha capacidade de curar ninguém, aí eu comecei a orar por pessoas, as pessoas começaram a ser curadas. Eu não tinha capacidade de convencer um pecador dos seus pecados, mas o Espírito Santo me encheu e eu comecei a falar, a pessoa se arrependeu. Ele começa a te capacitar, te dar capacidade de ter fé a ponto de que se vier crises, fé a ponto de ter coragem de declarar. Eu já fiz declarações aqui, irmãos, que tem gente que só falta fazer o sinal da cruz, quando eu falo. Eu já fiz declaração de morte aqui nesse púlpito. Não pode falar nem de morte, tem gente que não gosta de ouvir essa palavra, morte, como se não fosse morrer nunca. Tem medo de falar de morte. O Espírito Santo me capacita a falar de morte sem ter medo, irmão. Eu não tenho medo de falar disso. Por que medo? Eu só tenho 2 opções de a palavra se cumprir na minha vida. Só tenho 2, eu e você, tá? Só temos 2. Primeira opção, a gente só vai para o céu se a gente morrer. Segunda opção, só vamos para o céu se formos arrebatados. A segunda opção é melhor?
Sim ou não? Sim, qual você quer? Morrer ou ser arrebatado, lógico. Mas eu não estou fora da primeira opção. E por que você não gosta de falar dela? Ah, não sei, vai que eu não vou. Quem aqui tem certeza que está salvo hoje? Bom, se você não tem, eu quero te convidar agora em fevereiro, provavelmente em fevereiro, vai abrir inscrições para a Escola Ministerial Fonte de Alívio. E na primeira aula, na primeira turma, você vai aprender sobre ter certeza da salvação. Por que que você tem que ter certeza da salvação? Se você está sentado aqui, já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, de repente já foi até batizado nas águas, e o pastor perguntou para você, você tem certeza que você vai ser salvo hoje? Você não levantou a mão porque você não tem, é porque você não tem conhecimento bíblico. Mas eu tenho certeza que eu vou para a glória. Meu passaporte já está garantido, amém? E o seu? Glória a Deus. E só tem dois jeitos, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Não tem outro caminho. Então não tenho medo de falar de morte. Não tenho medo, irmão, de falar dessas coisas. Não tenho medo de falar de prisão. Como que um crente genuíno pode ter medo de falar de prisão? Ah, mas você tem vontade de ser preso? Claro que não. Você sabe que é ruim lá dentro? É óbvio que eu sei. Não sei os detalhes, mas eu sei que o negócio é terrível. Tenho muito medo assim do meu corpo ali dentro. O que pode acontecer comigo ali dentro daquele lugar? Eu sou um ser humano, gente. Claro que eu penso em todas essas coisas. Mas eu não tenho medo de dizer da possibilidade de ser preso. Porque a cada dia que se passa, eles estão dizendo para você falar menos coisas. Querendo calar a boca. Porque no meio de toda essa investida satânica do final dos tempos, o espírito de Jezabel ele está mais vivo do que nunca. E alguém diz aqui, o que é espírito de Jezabel? Ah, o espírito de Jezabel é daquele que usa batom. O espírito de Jezabel não pode usar maquiagem. Irmãos, se for assim, minha esposa é Jezabel toda, mano. Hoje ela está menos Jezabel hoje. Irmão, o espírito de Jezabel, o alvo dele, não é fazer você usar maquiagem. Não é você usar batom. Também, dependendo do caso. Se for de homem, né? Mas o que mais o ponto alto da característica do espírito de Jezabel é calar a voz profética. Grava isso na tua mente aí, escreve para você não esquecer. O alvo de Jezabel é calar a voz profética. É calar a voz do profeta. Então, se você pegar o Zuquinha lá, né? O dono do Facebook, o Zuquinha. Você pegar o Zuquinha lá, e é que ele é meu amigo, eu chamo ele assim, né? É meu colega, eu chamo ele assim, conhecido. O Zuquinha. Você pegar o Zuquinha e perguntar por que o Zuquinha está deixando essa lei agora no Facebook e no Instagram? Por que ele está baixando essa lei? O espírito de Jezabel, que é uma principado, fez a cabeça desse moço para calar a voz do reino de Deus na internet. Qual é o demônio que vai na cabeça de um empresário para falar, no seu programa de computador não vai mais poder falar da Bíblia? Quem é que coloca essa intenção na mente do ser humano? Diga comigo, o espírito de Jezabel. Então toda vez que você vê um homem, um governante, um delegado de polícia, um juiz, um presidente, um rei, um sei lá qualquer, fazer uma lei ou pronunciar uma palavra que vai calar a voz da igreja, a voz da Bíblia, a voz do Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo, de alguma maneira, que vai barrar essa pessoa, esse líder, esse rei, esse governante, ele foi instruído pelo esse demônio chamado Jezabel. Vocês entendem isso? Então o alvo é calar a voz profética. Agora presta atenção, se o Espírito de Jezabel está se manifestando mais fortemente nesse período, não só ele, né? Porque não é só, esse é um principado, mas tem outros principados. Por exemplo, tem um principado de Mamon, que está referindo a consumismo, etc. Então, esses principados,
eles nesse fim dos tempos, todos esses principados fortes, que a Bíblia cita eles, Jezabel, Mamon e outros, eles estão dando as mãos agora, nesse fim dos tempos. Eles estão virando parceiros, entende não? Sabe aquele negócio de fusão de empresas? Os bancos estão se fundindo aí, está tudo se fundindo. Os demônios também, viu, irmão? Os demônios estão se fundindo aí, dizendo, ó, vamos ficar mais forte, me dá a sua mão, me dá a minha, vamos entrar com mais força. A Jezabel convida o Mamon e fala, vamos entrar com força. Eu calo a voz da Bíblia e você faz ele comprar panetone. Ai, pastor, misericórdia, panetone é pecado? Não, eu gosto muito. Inclusive, se você quiser me dar, pode dar, tá barato agora. Eu estou querendo dizer sobre o principado que andou aí nos dias 25, lembra? Eu estou falando contra isso daí, estou usando panetone como figura ilustrativa. Por que você não compra o panetone o ano inteiro? Tem panetone no mercado o ano inteiro. Por que você só compra dia 25? Fala para o irmão que está do seu lado, se você quiser comprar um panetone durante o ano, fala, não esquece de mim. Fala para ele, não precisa esperar dia 25 de dezembro. Agora olha só, o que o espírito do consumismo faz? Olha para mim. O espírito do consumismo faz o quê? O cara chegar no dia 25 de dezembro e ele ter que dar 50 pau no panetone. Mas por quê? Ele tem que comprar naquele dia. Ele precisa comprar para dar para fulano 50 conto o panetone. É muito dinheiro, irmão. Mas o espírito do consumismo faz você fazer essas coisas. E lembre-se, o panetone é só ilustrativo, tá? Serve para todas as outras coisas relacionadas. O que eu quero dizer para você... Peraí, deixa eu ver esse lado aqui é melhor. Queridos, estamos em dias... Esse ano é ano de ser cheios do Espírito Santo. Os tempos são maus. Os dias são maus. Os dias são maus, porém, o decorrer da história é bênção. Os dias são maus, porém o que está na história é apocalipse, é apocalíptico. Se é apocalíptico é bênção, eu falei isso aqui na virada. Bênção por quê, pastor Alain? Porque o apocalipse nos confere que o rei está voltando. Então o que estamos vivendo são dias que precedem a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos na igreja de domingo de manhã aqui, não é para te incomodar. Só deu risada quem fica ouvindo musiquinha sertaneja. Nós estamos aqui aos domingos, nós estamos celebrando, nós estamos nas nossas células, estamos evangelizando, estamos fazendo os nossos trabalhos cristãos aqui na terra. Para quê? Estamos aqui, irmãos, porque estamos aguardando a volta de Cristo e chamando mais gente para esperar com a gente. Convencendo mais e mais pessoas a se converterem e ficar junto com a gente, esperando essa volta. Agora, se o Apocalipse nos confere que o rei está voltando e que ele já está chegando, então o Apocalipse para mim é notícia de bênção, porque o Apocalipse é um livro profético sobre os fins dos tempos. E se o Apocalipse está dizendo que o rei está voltando, meu irmão, Apocalipse para mim é bênção, para você pode ser ruim, para você pode ser maldição, mas para mim é top. O negócio já está rolando, já está acontecendo, as coisas e no meio disso tudo tem perseguição. E vamos tocar o barco. E para que ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é conferir em você a capacidade de você suportar essas coisas. Porque quem não tem fé desiste. Gente, tem gente que desiste da igreja por qualquer coisa. Sabe, diz, por exemplo, agora que o Palmeiras vai perder. O pessoal já está aí. Perdeu já não? Nem sei se já perdeu. Perdeu? Não assisto futebol. Mas só fico ouvindo falar. Eu vou desistir porque meu time perdeu. Vou sair da igreja porque meu namorado me abandonou. Vou sair da igreja porque perdi o emprego. Não é assim, o cara vem para a igreja desempregado. Todo esquisito. Aí, orem por mim e tal, não sei o que, a gente vai lá, a gente ora, a gente ensina, o cara arrumou um emprego. Beleza, beleza, amém. Glória a Deus, arrumou um emprego. Passa um ano, é mandado embora. Aí sai da igreja porque foi mandado embora.
Quer dizer que servir a Jesus, ele está conectado com o seu emprego? Servir a Jesus está conectado com a tua noiva? Com o teu noivo? Servir a Jesus está conectado com o seu casamento? Quer dizer que se você se divorciar, você não é mais crente? Porque teu marido te abandonou, você sai da igreja? Como assim? Então, queridos, vai vir as perseguições, virão, vai vir coisa ruim, vai. 2022 não vai ser fácil, não vai. Mas o estar cheio do Espírito Santo nos capacita a viver de glória em glória, de vitória em vitória. Pastor, vai ter guerra? Vai. Vai ter batalha? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Mas eu estar cheio do Espírito Santo me capacita uma fé e uma coragem e uma ousadia para continuar, para seguir em frente. Ah, tá doendo, mas eu tô andando. Tô chorando, mas eu tô andando. Tá doendo, mas eu tô andando. Eu tô indo de vitória em vitória, de glória em glória, eu não paro. Como vocês conseguem? Aleluia! Como vocês conseguem? Eu não sei como vocês conseguem. Não sei como você consegue. Se eu tivesse passado por isso que você passou, eu saía da igreja. Eu acho que foi o Giló. Cadê o Giló? Está por aí? Eu acho que o Giló compartilhou uma frase comigo esses dias. Acho que, se eu estiver errado, me corrige daí. Uma frase que você ouviu de alguém. A gente não precisa revelar o nome. Mas a frase que todo mundo sabe que eles passaram, né? Não queremos relembrar aqui, mas abrir feridas, mas a verdade é que todo mundo sabe, e eles estão aqui trabalhando, servindo a Jesus com alegria, e ele ouviu a seguinte frase: vocês não são crente? Não é mais ou menos assim a frase? Como é que foi a frase? Fala aí direito, como é que foi a frase? Vocês não são crente, cadê o Deus de vocês agora? Sabe, já meteu logo, já esfregou na cara dele. Para quem está na internet e não conhece nosso irmão, é que eles perderam um filho esse ano. O ano passado, é que ainda não mudei o ano passado. E aí já vem jogar na cara. Como é que vocês conseguem? Como é que você consegue estar aqui rindo, trabalhando aí, com camiseta azul, indo para lá e para cá, servindo e tal? Como é que você consegue? Cheio do Espírito Santo. Consegue estar de pé mesmo em meio à crise, mesmo em meio à morte, mesmo em meio a más notícias. Estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é para conferir coisas, capacitação para realizar coisas, mas não é coisas para mim. Eles ficaram de pé para eles? Não, também, porque eles querem ir para a glória, para o céu. Mas eles ficaram de pé, sabe por quê? Porque a Lene e a Admilson estão sendo forjados para serem pastores de uma grande multidão de pessoas. Eles precisavam ser capazes de ficar de pé. Capacitação para sofrimentos também. Palavra de hoje. Isso aqui foi só uma resenha. A palavra de hoje é: cheios do Espírito Santo para profetizar. Cheio do Espírito Santo para quê, pastor? Para profetizar. Mas e aí, para quê? Eu? Profetizar? Como assim? Sim, você, meu irmão. E eu tomo para mim a frase de Moisés. Eu tomo para mim como líder. A frase de Moisés eu tomo para mim e entrego para vocês. Eu gostaria que todos aqui profetizassem. Eu gostaria que o Espírito Santo descesse sobre todos e que todos profetizassem. Pastor, por que essa coisa de profetizar é tão importante? Presta atenção, o diabo mentiu para muitos cristãos que não leem a Bíblia, entendendo que profetizar é dizer assim: eis que eu te digo. Blá, 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 blá. Não, que não pode usar esse português. Quer usar esse português? Pode usar. Eis que eu te digo não é a parte problemática. A parte problemática é depois do eis que eu te digo. Na verdade, o eis que eu te digo é problemático também. Agora que eu estou pensando. Porque toda palavra que você libera,
ela tem um peso. Isso é a questão do profetizar. A palavra, a língua, ela tem poder de dar vida e também tem poder de matar. Então, tudo que você fala tem um peso. E quando você diz assim, eis que eu te digo, quem está dizendo? Então, temos um probleminha aí gramatical. Apesar de a gente entender, né, que a pessoa está falando pelo Espírito, mas quando ela diga, eis que eu te digo, corre-se o risco de ser Deus que está falando, ou ser a própria pessoa que está dizendo. Então seria muito mais conveniente, se a gente lembrar, né, na hora de entregar, dizer, olha, o Senhor manda te dizer. Assim diz o Senhor. Mas só que esse jargão, entre aspas, do eis que eu te digo, ficou na boca de todo mundo. Isso se espalhou, mas se espalhou pelas igrejas. E isso foi conectado com o quê? Com a tal da revelamento. Por quê? Porque não é revelação. O que é revelamento? Revelamento é uma pessoa que está na carne e porque ela entende que uma outra pessoa precisa de alguma coisa, ela começa a falar em cima do que ela já sabe que outra pessoa precisa. Então fica fácil chegar para uma pessoa que você conhece de pertinho e ela está encalhada e dizer assim, eis que eu te digo que você vai casar um dia. E lá no coração dela está pensando, sabe Deus quando? É fácil dizer para o desempregado, eis que eu te digo que você vai arrumar um emprego. É tudo que ele quer, né, irmão? Agora, então, o que tem acontecido? Muitas profecias carnais, vindas de homens, vinda do próprio coração da pessoa, ela tem liberado a palavra, e essas palavras trouxe engano para muita gente, para muita igreja. Teve igrejas que se derrubaram, igrejas caídas, literalmente vazias hoje em dia, por conta de falsos profetas. Mateus 24, o próprio Jesus em Mateus 24 diz que nos últimos dias, nesses dias que a gente está vivendo, viriam profetas enganadores, falsos profetas. Agora, para que o diabo quer levantar falsos profetas? Diga comigo, porque existem os verdadeiros. Agora, preste atenção, se profecia não fosse algo tão importante, por que Satanás ia fazer questão de inventar falso profeta? Profeta eu ia falar, não pode falar que tem profeta lá na China. Profeta, como é que fala? Igual tênis que você compra. Não, isso é preconceito, tá? Vai cair a internet de novo. Por que Satanás quer inventar um profeta paralelo? Ficou melhor assim, né? Profeta fake, dá o nome que você quiser. Por que Satanás faz questão, então, de levantar? Porque ele sabe que um profeta verdadeiro tem o poder de ser usado por Deus para mudança de destino. E se o próprio Moisés está falando do coração dele, dizendo, gostaria que todos profetizassem, agora vem o Novo Testamento, e no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que ele conferia na igreja do Senhor, lá em Coríntios capítulo 12, que ali cada um dos que estavam lá nas reuniões, todos profetizavam. No meio das reuniões se levantava um, se levantava outro, e liberavam palavras proféticas. A palavra profética, meu querido, quando ela é proferida assim, no Espírito, a real, a do Espírito Santo, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa que está ouvindo, ela não se contém de ouvir. Por quê? Porque é algo que está trazendo para ela uma palavra de conhecimento. É o que o povo chama de revelação. Na verdade, o que a Bíblia chama é palavra de conhecimento. Agora, como é que a pessoa nunca me viu e agora ela está falando da minha vida? Por que ela está falando de mim? Quem falou da minha vida para ela? Né? O pessoal conhece isso como palavra de revelação, mas a Bíblia diz que é palavra de conhecimento. Ou seja, Deus dá a conhecer a pessoa a uma segunda pessoa, a vida, ou um momento da vida, ou uma cena da vida daquela pessoa, de ontem, de hoje, ou até do dia de amanhã, Deus faz a pessoa conhecer. Uma vez que a palavra é liberada de conhecimento, na sequência o Espírito Santo libera na boca do profeta uma palavra de sabedoria.
E a palavra de sabedoria diz assim: olha, o Senhor manda te dizer para que você faça assim, assim e assim, ou para que você não faça. Uma palavra profética pode livrar uma pessoa da morte. Uma palavra profética pode tirar uma pessoa de um estado de pobreza e levá-la para um estado de abastança. Uma palavra profética pode levar uma pessoa de um estado de doença para uma pessoa sã e perfeita saúde. Uma palavra profética pode pegar um casamento destruído, um homem mau, um homem, como é o nome daquele homem mau lá, o Nabal, né? O Nabal. Pode pegar um Nabal aí da vida, uma palavra profética pode transformar um Nabal em uma boa pessoa, se ele quiser, é óbvio. Uma palavra profética tem o poder de libertar, de curar. Eu estava lendo sobre isso e o Abraão, né? O Abraão, ele é o pai, né? O pai, vamos dizer assim, o pai Abraão, o pai dos profetas, né? Foi um dos primórdios aí em Abraão. E o Abraão, quando ele teve medo de estar lá no Egito, ele entregou a sua mulher para o rei lá, para o rei lá de plantão, e falou assim: não, essa aqui não é minha mulher não, é minha irmã. Porque vai que o cara gosta da mulher dele, que a mulher dele era muito bonita, a Sara, e aí o que ia acontecer? Ia acabar que ia matar ele para ficar com a mulher dele. Ele falou: não, é minha irmã. E o cara pegou a irmã dele, foi lá, a irmã, né, a mulher dele, e levou. Só que antes dele poder ter algum tipo de relação com a mulher de Abraão, o Espírito Santo se apresentou ao rei e disse: olha, você está fazendo algo aí que você vai dançar, cara. Porque essa mulher aí, ó, ela não é irmã lá do cara não, é mulher dele. E eu vou te falar para você, se você tem que ir até ele, e a Bíblia está escrito lá assim: ele é profeta do Senhor. Vá, devolva a mulher dele e permita que ele abra a boca e te abençoe. A palavra profética tem o poder de abençoar alguém ou de tirar alguém de um caminho torto, de um caminho estranho, de uma relação estranha e colocar a pessoa de volta no caminho correto e ainda ser abençoada. Vocês estão aqui? Vocês já estão desfalecendo? Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que esse calor não faça você desfalecer, que você receba cada palavra que está sendo liberada aqui e que você tome posse. Porque eu não estou pregando para você sobre existe um profeta lá, Deus vai levantar um profeta na esquerda, Deus vai levantar um profeta na direita, e aí quando esse profeta ser levantado, ouça a voz desse profeta. Não, a palavra de hoje não é para isso. A palavra de hoje é: você será usado como profeta de Deus para essa geração. Você vai ser cheio do poder do Espírito Santo para que a tua boca seja usada para curar, para libertar, para consolar, para exortar, para dar direção e para que faça com que outras pessoas andem no caminho de bênção. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Diz quem? Que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Nós estamos vivendo em um tempo que o povo de Deus não pode andar calado. Uma outra confusão que fizeram nos últimos anos dentro da igreja cristã evangélica foi achar que palavra profética é de crente para crente. É só de crente para crente. Profetiza quando está aqui, Daniel, no meio da multidão. Sabe, sempre deu essa confusão no meio da igreja esses últimos anos. No meio da multidão, se levantava um, profetizava, levantava, tudo bem.
Nada contra isso. Só que às vezes dentro do ônibus tinha alguém sentado do lado, passando um estreito tremendo, sofrendo. A pessoa estava ali, como diz, pronta para ser ganha, pronta para ser salva, pronta para o Espírito Santo fazer a obra. Ela só dependia de você. Virar para alguém que você nunca viu na sua vida e dizer: o Senhor manda te dizer que esses dias que você está vivendo se findarão. Porque se você tiver fé e você orar antes, o Espírito Santo vai colocar uma palavra no seu coração. Veja bem, não é da coisa da tua cabeça. Pastor, como é que funciona isso? Bom, você usa o nome que você quiser, mas é como assim? É como se você tivesse... Sabe quando você tem a impressão de que vai acontecer alguma coisa? A gente coloca uma palavra, a palavra boa para você usar para isso é impressão mesmo. Você sente uma impressão, uma imagem vem na sua mente. Às vezes uma palavra vem na sua cabeça. Às vezes vem um sentimento dentro de você. Sabe? Você estava bem, de repente senta do lado da pessoa, vem uma tristeza. Por que eu estou triste? Eu não sei. Aí você percebe que não é por você. Você está tendo uma impressão a respeito da outra pessoa. A tristeza que você está sentindo não é sua, é dela. Você entende isso? De repente você está dentro do trem, você está dentro do ônibus, alguma coisa acontece na farmácia, no supermercado. Quantas palavras eu já entreguei para garçom? Quantas palavras eu já entreguei para... Assim do nada, eu estava lá, de repente Deus manda dizer uma coisa para alguém, a pessoa começa a chorar. Já fiz tanto isso. Nós tivemos uma experiência muito boa lá na época antes da Covid, né, Dri? Ou durante, não sei se eu já estava doente naquele dia. Mas a gente foi lá para viajar, depois que a gente fez aqui a nossa celebração das bodas. E naquela viagem, para não dizer que eu perdi o meu dinheiro, né? Porque eu não perdi. Porque eu peguei a doença lá. Mas para dizer que eu não perdi, todo o lugar que a gente foi, quando a gente pôde ir, Deus colocou para falar de Jesus para alguém e liberar uma palavra para alguém. Até para o cara que estava lá na noia, entregando, pedindo dinheiro lá para cuidar do carro. Todos, cada um deles. Teve um menino que veio tocar o violão e vendendo trufa. Trufa com violão. Como é que era o nome? Até achei legal, o marketing. Como é que era? Brigadeiro com violão, era o marketing dele. Brigadeiro com violão. E aí eu gostei da propaganda, ele veio com o violão, tocou a musiquinha dele. Aí depois eu falei: agora eu vou cantar uma música para você. Me dá seu violão aqui. E aí a gente começou a falar de Jesus para aquele moço. Então, queridos, a palavra profética, ela precisa te conferir ousadia. Ousadia para quê? Para evangelizar? Às vezes você não é um evangelista. Como a evangelista Fátima, que fala de Jesus até para os gatos, para os ratos. Mas você pode não ser um evangelista, mas você pode ser um profeta. Porque às vezes a pessoa não precisa ouvir uma palavra evangelística completa, ela precisa só ouvir o seguinte: Deus é com você. E Deus manda te dizer que Ele conhece o seu caminhar. Eu estava aqui sentado nesse ônibus, eu senti no meu espírito. Me veio algo sobre o meu espírito. Que você teve uma discussão muito grande na sua casa ontem. Confere. Você pode perguntar para a pessoa, não tem problema. Confere isso que eu estou falando. Ela é até legal perguntar para quê? Para que você também não caia de engano na tua alma. Talvez você fale assim: pastor, e se eu errar? Não tem problema nenhum. O complicado é você deixar de entregar uma palavra se ela realmente veio do Senhor. Você disser assim: você teve um problema muito sério ontem à noite na sua casa, e a pessoa disser: não tive. Beleza, quem se envergonhou? O homem. Então você passar vergonha não tem problema nenhum. Me perdoa então, veio algo, pensei que era, não era, me desculpa te incomodar. Agora, o problema é que se Deus quisesse falar com você e você teve medo de perguntar, e Deus queria te usar naquela manhã para dizer: volta lá na sua casa, desce do ônibus, volta e se arrepende e pede perdão para sua esposa. Porque hoje é o último dia para que o seu casamento continue de pé. E você deixou de falar, sabe por quê? Eu fiquei com medo, pastor. Vai que eu falo, né? Você tive um problema ontem, ele não teve. Aí onde que vai ficar a minha cara?
A minha pode ficar em qualquer lugar, não estou nem aí para minha cara. O problema é que se Deus falou com você. Mas pode, meu irmão, vou falar para você. Eu, Alain, não de agora que vocês conhecem, pastor Alain. Eu, Alain, depois que me foi conferida a unção do Espírito Santo, em 2002, eu não tenho na minha memória, não estou te falando que não aconteceu, mas eu não, talvez é o próprio Espírito Santo que não deixa a gente lembrar, para a gente não ficar com medo, né? Não ficar intimidado. Então eu não vou falar para você que não aconteceu, mas eu não tenho na minha memória para te contar agora um momento que não, o Espírito Santo não foi, como diz, fiel à unção que ele derramou sobre mim. Todas as pessoas que a gente pôde falar, Deus está mandando te dizer, alguma coisa realmente estava acontecendo. E alguma direção foi dada. Ser cheio do Espírito Santo para quê? Para que você possa profetizar e liberar, dar direção, cuidar, consolar e exortar pessoas. Então, em nome de Jesus, neste ano 2022, eu quero declarar em nome de Jesus que você será usado. Você será usado. Vou repetir, em 2022 você será usado. Eu vou repetir, em 2022 você será usado como boca profética de Deus para essa geração. Não importa se você é jovem, se você é adolescente, se você é criança, se você é adulto ou velho, Deus vai te usar para profetizar. Conforme nós lemos, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar visões, Deus vai te dar impressão no Espírito, e quando você abrir a boca, pessoas serão curadas, pessoas serão livres, pessoas deixarão de cair em buracos, porque você as livrou. Deus precisa de você. Preste atenção. Deus precisa de mim, pastor? Precisa. Quando eu pedi para você orar pelo prato aqui, lembra que você ia receber o alimento? Eu falei, ora pelo prato. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus precisa de pratos. Não, olha para o teu irmão e profetiza, Deus precisa de pratos. Diga, pratos limpos para servir mais pessoas. Diga, o Espírito Santo é o alimento. Diga, o Espírito Santo tem o alimento. Diga, a palavra é o alimento. Diga, mas Deus precisa de pratos para servir as pessoas. Bate no ombro do teu irmão agora e diga para ele, você é prato novo ou é prato rachado, velho? Fica tranquilo, porque até para o prato quebrado Deus tem renovo. Deus pode transformar um prato velho rachado, te esmiuçar e te fazer de você um prato novo. Como diz lá o corinho, né? Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Amém, amados?